Oi, gente, tudo bom? A escritora norte-americana Anne Rice morreu no último dia 11 de dezembro em decorrência de complicações de um derrame cerebral. Ela que foi uma grande autora especialista em sobrenatural que fez muito sucesso desde a década de 80, especialmente por causa das obras dela que retratavam o vampirismo. Então nesse vídeo eu trouxe bastante informações sobre a vida e obra dessa autora, especialmente para você que gosta dos textos dela, para você que é fã de vampiros e quer eternizar sempre o trabalho dessa grande escritora. Vamos conversar bastante sobre a vida e o trabalho da Anne Rice. Antes de a gente começar a conversar um pouquinho sobre a Anne Rice, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo de literatura, mas também vídeos sobre cinema, cultura pop em geral. Então se você gosta desses temas, se inscreve que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que essa comunidade cresça e eu te agradeço demais. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais. Me segue por lá e na caixinha de comentários comenta pra mim qual é o seu livro preferido da Anne Rice, se você já leu a autora, já não leu, gosta ou não gosta, vamos trocando essa figurinha. O nome verdadeiro da Anne Rice era Howard Allen Francis O'Brien. A mãe dela deu esse nome de Howard porque o pai dela também se chamava Howard. E a mãe acreditou que dando um nome masculino para a filha, ela teria muito mais independência, ela seria uma mulher peculiar que lutaria pelas coisas que ela estava em busca. Porém, a Anne não gostava muito assim do nome e na primeira oportunidade que ela teve, que foi na escola, ela já adotou o nome de Anne, que era um nome que ela gostava muito. Então, quando ela chegou na escola de freiras, ela se apresentou já para os funcionários como Anne. A mãe dela, que estava nesse primeiro dia de aula, deixou passar sem corrigir, sabendo o quanto a sua filha ficava constrangida com aquele nome de Howard, né? Então, naquele dia, ela passou a ser conhecida como Anne. A Anne foi casada com o poeta Stan Rice, daí vem o sobrenome de Rice. Ele morreu em 2002 e os dois se conheceram durante o período de faculdade, onde eles estudaram jornalismo, texto, lá no Texas. Então depois que ela saiu de Nova Orleans, onde ela nasceu, ela seguiu para o Texas e bem novinha ela já casou com Stan. O livro de maior sucesso da Anne Rice é, sem dúvidas, o livro Entrevista com o Vampiro, que eu tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar. A primeira edição de Entrevista com o Vampiro foi publicada nos Estados Unidos em 1976. A Anne Rice relatou que escreveu esse livro em apenas uma semana após a morte da sua filha Michelle por leucemia aos 5 anos de idade. Inclusive, para homenagear a filha dela, Michelle, ela acabou criando a personagem Cláudia nos livros. Então, aquela personagem que é uma criança que é transformada em vampiro é em homenagem à filha dela real. Embora inicialmente o livro Entrevista com o Vampiro tenha recebido críticas mistas, o livro foi seguido por muitas sequências super populares que aqui no Brasil ficou conhecido como Crônicas Vampirescas. O livro Entrevista com o Vampiro foi parar nas telonas do cinema em 1994, sendo que a Anne escreveu o roteiro e também acompanhou de perto a produção. Só que a Anne Rice não gostou da escolha do estúdio pro ator principal ali de um dos protagonistas, que é o vampiro Lestat, que inclusive é um dos principais personagens de todas as crônicas vampirescas. Então a Anne tinha um certo cuidado especial com esse personagem e ela não achava que o Tom Cruise, que tinha sido escolhido para interpretar o personagem, fosse realmente adequado. Uma das coisas que ela tinha em mente é que ela queria que o Ruud Hollander, que é um ator holandês que participou do primeiro filme Blade, fosse o que interpretasse o vampiro Lestat. Porém, quando começaram as gravações, ela viu que o Tom Cruise não era só um rostinho bonito e realmente aprovou a escolha. Entrevista com o Vampiro é centrada no personagem Louis, que no filme é interpretado pelo ator Brad Pitt, que conta a história da sua vida para um repórter. Porém, Entrevista com o Vampiro não foi sucesso imediato. Como eu comentei, ele foi lançado em 1976, porém, somente na década de 80, o livro começou a fazer muito sucesso. Foi quando o livro, que é a continuação Vampiro Lestat, que é o segundo livro das crônicas vampirescas, foi lançado em 1985, e aí sim a reação tanto dos críticos quanto dos leitores foi mais positiva. E a primeira edição de capa dura do livro vendeu mais de 75 mil cópias só nos Estados Unidos.
Com esse sucesso do segundo livro das Crônicas Vampirescas, Vampiro Lestat, e com a reimpressão dos primeiros livros, que era o Entrevista com o Vampiro, o terceiro livro das Crônicas Vampirescas, que é A Rainha dos Condenados, em 1988, já foi lançado com mais de 400 mil cópias já direto para as livrarias, então aí sim ela já tinha alcançado grande sucesso. E falando das Crônicas Vampirescas, toda a coleção tem no total 13 livros, entre contos, entre histórias individuais. Os 3 mais famosos são os 3 primeiros, que é, como eu comentei, Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. Inclusive, esse terceiro livro também foi adaptado para o cinema, porém não fez tanto sucesso assim. Inclusive, essa adaptação da Rainha dos Condenados não teve nenhuma participação da Anne Rice em nenhuma etapa ali da produção, o que pode explicar a repercussão que o filme teve, né? E as extremas licenças poéticas que os produtores tomaram. Então teve muita liberdade ali no roteiro. Tanto é que o livro Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, ele tá mesclado ali naquele filme. Então tem muita coisa que estava retratada no livro anterior, o que obviamente pegou em cheio os fãs. Muita gente que é super fã de carteirinha da Anne Rice não gostou disso. Inclusive tem até uma curiosidade meio triste sobre essa história do filme A Rainha dos Condenados, que na época ele foi protagonizado pela cantora de R&B, Aaliyah. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu sou meio fascinado com a história dela. Ela começou muito nova, ela era a grande promessa do R&B, do pop. Ela veio um pouquinho antes da Beyoncé, muita gente especulava que ela seria a grande estrela. E apesar de ter se envolvido em algumas polêmicas com R. Kelly, várias situações assim, ela era uma grande estrela, tanto que ela protagonizou esse filme, entre outras coisas, e ela morreu bem novinha, voltando do Havaí depois de gravar um videoclipe lá no local. O avião dela caiu e ela acabou falecendo super novinha. E não sei, toda vez que eu penso em A Rainha dos Condenados eu lembro da Aaliyah, lembro das músicas dela, me marca um pouco essa história. Mas voltando a falar da Anne Rice, ela foi criada numa família católica, inclusive ela estudou em uma escola de freiras, mas ela acabou abandonando a religião aos 18 anos. E ela só retornou em 1998, quando se recuperou de um coma provocado pela diabetes. Mas ela se manteve distante da Igreja Católica por causa das condutas e das condenações em vários aspectos que eles faziam, né? Então, vários e vários anos depois, ela se distanciou do cristianismo, citando um desacordo com as posições da Igreja Católica sobre questões sociais, mas prometendo que a fé em Deus permanecia como centro ali da vida dela. Então ela sempre manteve essa questão da religiosidade, depois quando ela voltou a frequentar a igreja, porém nada apegado a alguma religião. A Anne Rice, inclusive, ela sempre falava que ela era uma humanista, então ela acreditava em algo a mais, só que não especificamente em alguma doutrina em si. Até porque também ela sempre foi muito defensora de diversas causas, como por exemplo a causa LGBT, super retratada nos livros dela, e muitas pessoas que gostam das obras da Anne Rice, inclusive, defendem as histórias justamente porque ela mostra o amor, mostra essa questão dos envolvimentos das pessoas de mesmo gênero, não tem nenhum tipo de preconceito nesse sentido. Então seria até inclusive incoerente da parte dela discriminar isso através de uma religião, sendo que ela escrevia isso nas páginas dela, né? Em 2003, a Anne Rice passou por uma cirurgia de bypass gástrico para tratamento da diabetes e ela quase morreu de novo em um bloqueio intestinal ou uma obstrução intestinal, algo assim, que é uma complicação muito comum da cirurgia de bypass gástrico. A intenção dela era se curar da diabetes, que era realmente um problema que ela levou durante muitos e muitos anos. Tanto é que no passado ela até entrou em coma por causa da diabetes, né? Então ela já quase faleceu 2 vezes antes realmente de tudo isso acabar aos 80 anos. Então ela teve uma vida bem complicada de questão de saúde. Eu falei que a Anne Rice, ela defendia muito a questão dos LGBTs, mas ela também ficou muito conhecida por defender diversas outras causas super difíceis, polêmicas. Ela sempre defendeu os direitos ao aborto, o controle de natalidade. Ela escreveu extensivas questões sobre isso, ela sempre escrevia contos, materiais para jornais falando sobre o tema, o que fez também com que os romances dela fossem muito bem recebidos em membros de diversas comunidades. A Anne Rice é até hoje uma das autoras mais vendidas em todo o mundo. Ela já vendeu mais de 100 milhões de cópias ao longo do mundo inteiro. Ela arrasta fãs por onde passava. Ela só tinha uma questão com relação a essa coisa de fãs. Ela não era muito fã de fanfic.
Então, se você não sabe o que é fanfic, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico tintim por tintim o que é isso. Mas, resumidamente, são textos criados por fãs com base num texto original de alguém. Então, por exemplo, poderia pegar algum dos livros da Crônica Vampiresca e escrever uma história usando os mesmos personagens ou os mesmos cenários, mas uma história criada da minha cabeça. A Anne Rice não gostava disso, que é uma pena, porque eu sou super defensora de fanfic. Acho que ajuda muito, inclusive, a incentivar a leitura da obra original, mas isso foi uma coisa que ela sempre morreu não gostando, porém, ela sempre teve um contato muito próximo com os fãs, sempre gostou muito de estar perto dos fãs, né, no período que ela estava bem de saúde, e realmente foi muito triste saber da morte dessa autora, uma autora super querida, realmente uma autora que é referência nas obras de vampiro, e eu recomendo, se caso você ainda não leu nenhum livro dela, que você pegue para ler, aproveita, inclusive, esse hype, né, dessa questão da morte dela e tudo mais, procurar os livros dela, tem muitos livros que provavelmente devem começar a ser reeditados, republicados, até porque as pessoas estão mais interessadas em procurar o trabalho dela, vale a pena dar uma conferida. E foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Essa foi a minha singela homenagem a Anne Rice, uma autora que eu gosto muito. Comenta aqui embaixo se você já leu os livros dela e vamos trocar essa figurinha. Um grande beijo e até o próximo.